Olá, seja muito bem-vinda a mais um devocional. Este é o último estudo dessa semana em que nós tratamos sobre o subtema Não ter outros deuses. Lembrando que o tema desse mês é Amor ao Senhor, tema geral. E hoje nós temos dois textos para ler, duas referências que vão ser base do nosso estudo de hoje. Mas antes de eu dizer quais são e a gente ler, eu gostaria que, se você pudesse, fechar seus olhos para que a gente iniciasse com uma oração. Senhor Deus, Pai Santo, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigada por esse dia. Obrigado por essa manhã, Senhor, em que podemos meditar na Tua palavra, podemos falar contigo através da oração e poder ouvir o que Tu tens para falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Abençoa este momento e abençoa a vida de cada pessoa que ouve esse devocional, para que o Senhor guarde do mal e abençoe toda a sua família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso primeiro texto se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, e vamos ler apenas os versículos 19 a 21. Mas depois você pode ler toda essa porção que vai do versículo 16 ao 26 para compreender melhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E o nosso outro texto se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, a primeira consideração que nós vamos fazer vai ser em cima do texto que nós lemos de Gálatas, em que o apóstolo Paulo lista as obras da carne. E ele fala assim que são conhecidas, são práticas que nós temos consciência, que nós temos aquele senso de que é errado, de que não agrada a Deus. E uma das coisas, uma das obras da carne é a idolatria. Então a idolatria é uma obra da carne. E quem pratica a idolatria não vai herdar o reino de Deus. Lembra, no final do versículo 21 diz: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, se não há arrependimento, a pessoa percebe que tem algo na sua vida que ocupa o lugar de Deus e tem a consciência de que aquilo é uma prática que vem sido realizada na sua vida, ela precisa se arrepender, porque isso pode ser um impeditivo de entrar no reino de Deus. Então, veja, essas duas verdades, que a idolatria é uma obra da carne e que quem a pratica não herdará o reino de Deus, são duas verdades extremamente importantes para nós que somos cristãos, pois nos leva à reflexão sobre quem estamos adorando. Será que estamos servindo e honrando somente a Jesus? Ou se estamos ocupando nosso coração, nosso tempo, nosso pensamento, se estamos adorando a outros deuses que criamos? E lá no livro de Colossenses, completando o ensinamento aos Gálatas, em Colossenses está escrito algo não menos importante. Lá diz que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, porque fazendo isso, todas as obras da carne, aquela lista que eu li ainda há pouco,
que inclusive a idolatria é uma obra da carne, não vão ser uma prática em nossas vidas. Se nós nos examinarmos a nós mesmos, não tem como nós percebermos que tem algo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, estamos idolatrando algo. Não tem como eu perceber isso na minha vida e não retirar, se eu sou de fato crente em Jesus. Lembremos que o nosso velho homem, a nossa carne, ela foi crucificada com Cristo. Ela não está morta. E quando nós cuidamos dela, como é que a gente cuida da carne? Fazendo o que ela quer. Dessa forma, nós estamos alimentando a carne. E ela vai ficar forte. Por isso, dia após dia, nós devemos matá-la. Aqui em Romanos 6:6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, veja, a carne foi crucificada, ela não está morta. Então, se você pratica coisas que não agradam o Senhor, se você faz somente aquilo que dá vontade, aquela vontade da carne, você não está agradando o Senhor. Você está alimentando a sua carne, fazendo o que ela quer. Então, o dever cristão é examinar-se a si mesmo e abandonar as práticas que não agradam o Senhor, para não alimentar os desejos da carne. Porque lembrando que tudo que fizermos que não agrada o Senhor vai impedir a nossa entrada no céu, no reino de Deus, como a gente leu lá no livro de Gálatas. Então, que o Senhor nos livre desse pecado, da idolatria e de outros pecados porque não agrada o Senhor Deus, né? Ele quer o seu povo santo, quer que o seu povo se arrependa dos seus pecados e viva uma vida de inteiro agrado a Ele. Então, gostaria que você fechasse seus olhos, se possível, e para que a gente possa encerrar esse devocional com uma oração. Senhor Deus, Pai Santo, muito obrigada por mais uma semana de devocional. Obrigada, Senhor Deus, por mais um estudo. Obrigada por falar no nosso coração, Senhor. E peço-te, Senhor, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo nessa caminhada, Senhor Deus, que é cheia de desafios, que o Senhor aumente a nossa fé e a nossa confiança em Ti e perdoe, Senhor, os nossos muitos pecados. Fala aos nossos corações e dá-nos um bom dia, dá-nos um restante de semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando que na semana que vem, se Deus quiser, já entraremos em outra semana, mais um devocional, um outro subtema, que no caso é não servir a dois senhores. E tenha um bom dia abençoado no Senhor e até ao próximo devocional.